A disciplina, ela é dolorosa, mas acontece que ela te proporciona ficar mais próximo do seu desejo todos os dias, né? Agora, a ausência de disciplina é você ceder aos desejos e aí, consequentemente, você acaba, digamos assim, ficando muito mais longe daquilo que você quer a longo prazo da sua vida, né? Você cede o desejo da sua vida para com aquilo que você quer para o presente momento e acaba não compensando. Por isso que a disciplina, ela é a base da felicidade. Bom, vamos lá, vamos para investidos. Agora o nosso exercício número 11 e let's travel together. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hector Bonilha, você já assistiu o Chaves já? Heitor, 19 anos de idade, em uma festa fantasia, desfere 5 facadas em Breno, pelo fato de que este último havia mexido com sua namorada. Bom, Breno, quase desfalecido no chão, consegue pegar uma garrafa quebrada e cortar a garganta de Heitor, vindo este a falecer, né? Então, olha só, o Breno matou o Heitor. Aqui está uma frase muito vaga, correto? Mas você nota que o Breno, de certa forma, ele estava se defendendo, né? A Breno, quase desfalecido no chão, consegue pegar uma garrafa quebrada e cortar a garganta de Heitor, vindo este a falecer. Então, aqui você nota que, na pior hipótese, você pode pedir aqui uma excludente de licitude pela legítima defesa, tá? Esse é o primeiro ponto, correto? Se tivesse que tratar sobre dosimetria da pena, você já tem aqui 19 anos de idade, consequentemente, você pediria a redução na segunda fase da dosimetria ou uma empatada ali com a reincidência, se houvesse, eventualmente. Breno é denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Nota que essa denúncia aqui por motivo torpe, pessoal, motivo torpe, né, é uma qualificadora do crime, né, de homicídio, então a pena, ao invés de ser 6 a 20 no homicídio, vai ser 12 a 30. A dosagem da pena vai ser de 12 a 30, tá? Esse 12 a 30 é bem prejudicial para o réu, mas isso vai acontecer lá na segunda fase na segunda fase do tribunal do júri, tá bom? Nós estamos aqui conversando a respeito de uma denúncia, provavelmente isso aqui foi para o tribunal do júri, né? A resposta à acusação não foi acolhida e, em audiência, as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação. Bom, então aqui nós temos a resposta à acusação não foi acolhida, né? O que significa, né? Significa que o juiz ele não realmente acolheu o pedido de absolvição sumária ali na resposta à acusação, que pode acontecer também, não tem problema, né? A resposta à acusação dá direito à absolvição sumária, a não ser que seja caso de inimputabilidade, tá? Mas se algum aluno interpretou de que a resposta à acusação não foi oportunizada ao réu, né, para que ele pudesse se defender, se você viesse a pedir nulidade, não teria problema nenhum também, tá? E aqui, sim, aqui tem um problema, né? O equívoco com relação à ordem das testemunhas. Lembrando que você está no tribunal do júri, então não é audiência artigo 400, artigo 411, tá bom? Beleza? Maravilha. Apesar de as testemunhas não conseguirem afirmar com propriedade que Breno foi o autor da garrafada, olha só, então as testemunhas não confirmaram que foi ele o autor. Ele estava fantasiado, né? Ainda assim o juiz veio pronunciá-lo. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma ordem de pedidos que deve ser feito, né, depois dessa decisão de pronúncia. Depois da decisão de pronúncia, nós temos o recurso em sentido estrito. Você tem a primeira fase da dosimetria, desculpa, você tem a primeira fase do tribunal do júri e depois você tem os recursos cabíveis, olha só. Então você tem lá o caminho, né, notícia do crime, aí você tem o inquérito policial, você tem o Ministério Público, aí você tem o acordo de não persecução penal, às vezes, né, arquivamento, requisição de novas diligências, oferece denúncia, o juiz recebe a denúncia, tem a citação, tem a resposta à acusação, aí nós temos a audiência de instrução, debates e julgamento. Esse julgamento pode terminar com PAD, né? O PAD é o quê? É pronunciar que é mandar para a segunda fase, é desclassificar que é mandar para a segunda fase, ao invés de homicídio qualificado, homicídio simples, né? Ou a desclassificação também de homicídio doloso, para que pode ser qualificado ou simples, né? Para homicídio culposo. Aí você pede para mandar para a vara criminal. Aqui vai para a vara, né? E aqui vai para a segunda fase do júri. Aqui tem os 7 jurados, né? 7 jurados, tem o juiz, tem o promotor, o advogado e o réu que fica aqui no meio. Beleza? E você tem também a decisão de absolvição, que pode acontecer, e você também tem a decisão de impronúncia. A impronúncia é o seguinte: não tem indícios suficientes de autoria para com o cara, ou não tem prova da materialidade do fato. Então, o que acontece? A decisão de impronúncia, ela é uma decisão que é feita, né, e ela beneficia o réu de uma certa forma, quando não tem indício de autoria, mas isso nada significa que depois não possa ser colhidas novas provas e ser oferecida novamente denúncia contra esse cara aqui, tá, que foi impronunciado. Mas a ideia, qual que é? A ideia é que você peça absolvição, né? A absolvição aqui não é 386, no tribunal do júri, a absolvição, o foco é artigo 415, você pode pedir absolvição. Se o juiz não der absolvição, você pede, pelo menos, né, no caso concreto, né, se você não deu absolvição aqui da legítima defesa, que pelo menos desclassifique de homicídio qualificado para homicídio simples, tá? Porque tecnicamente a pena vai ser menor, né? Então você tem aqui uma desclassificação, acho que é o artigo 419 do CPP. Se não for possível essa desclassificação, né, você pode pedir também a desclassificação aqui de homicídio doloso para homicídio culposo, se passou pela sua cabeça, ou homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. É claro que esse problema nosso, ele está um problema bem vago, ele não está trazendo ali como foi as lesões, e como foi isso, como foi aquilo.
Mas eu estou dizendo para você o que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, a pronúncia manda para a segunda fase, a impronúncia porque não tem motivos para pronunciar. Mas o que é mais benéfico? Impronunciar esperando novas provas ou absolvição? Absolvição pela legítima defesa. Se não der absolvição pela legítima defesa, pelo menos classificar para um crime mais brando, que seria um homicídio culposo ou uma lesão corporal seguida de morte, se passou pela tua cabeça. Porque como está vago ali o que aconteceu, então a gente deixa, né, vago pelo que aconteceu. Agora vamos às leituras. Vamos às leituras para a gente verificar o que a gente consegue, né, extrair ali do aluno, o que o aluno fez e o que é que realmente a gente tem de fundamento. Tá, aqui o aluno fez o esqueminha dele, né? Tá seguindo aqui. Homicídio qualificado por motivo torpe, em 2023. Não foi a resposta à acusação, ele imaginou aqui uma tese de nulidade, né? Ele fez o esqueminha dele. E vamos lá. Ordem das testemunhas, ele também colocou aqui, mas ele colocou o artigo 400, né? O correto seria o 411, porque nós estamos no tribunal do júri, tá? E também a absolvição não é 386, a absolvição ela é 415, tá? 415. Olha só, é legal que o aluno colocou de falta de provas, né? Falta de provas é a absolvição do 386. Na segunda fase do júri mas na primeira fase não, na primeira fase, falta de provas é porque não tem o quê? Não tem indícios suficientes para pronunciar, não tem indícios para mandar para a segunda fase, por isso que você pede a impronúncia. Aí seria o artigo da impronúncia, né? Salvo melhor juízo, acho que é 413, né? 413, não sei, mas vamos verificar que a gente olha aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir o CPP, e aí eu vejo, né, quais são os dispositivos que são pertinentes aqui, tá bem? Mas alunos devem ter colocado aí. Vamos lá. CPP. Vamos dar uma olhadinha no CPP aqui bem rapidinho. 406 é a resposta à acusação do Tribunal do Júri, né? 411 é o caso da ordem das testemunhas, da audiência. Aí você tem aqui, o procedimento será concluído em 90 dias. Aqui, o juiz fundamentalmente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indício de autoria. Isso aqui é a pronúncia, né? Agora, se ele não se convencer da materialidade, ele vai impronunciar. Então, o que você pede? Primeiro você pede a absolvição, no 415, né? Que tem aqui, provada a inexistência do fato, não foi o caso, mas não teve certeza. Se não teve certeza, é 414, né? Porque ele estava fantasiado de Barbie na festa, que estava todo mundo fantasiado de Barbie. Bom, seja como for, tem o 419 aqui também que fala sobre a logística, né? Vamos ver, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso, né? Então, diverso no parágrafo 1º, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juízo que o seja, né? Então, aqui tem a desclassificação de um crime para o outro, se for para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo, ele desclassifica, né, e encaminha para o local competente. Tá? O juiz poderá dar definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais graves. Aqui seria a emendatio libelli, não tem problema nenhum acontecer. Emendatio é diferente de mutatio libelli. Emendatio é diferente de mutatio libelli. Tá bem? Aqui, preclusa a obtenção de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri, segunda fase da dosimetria da pena. Tá bem? Enfim, vamos lá. Vamos ver aqui os exercícios feitos pelos alunos. Gente, o aluno fez aqui, né, a completa qualificação, pediu aqui o juiz de retratação, tem que ter, né, o juiz de retratação, então você requer recebimento, processamento e encaminhamento para o egrégio do Tribunal de Justiça, caso o juiz não entenda pela retratação. Tá? Então, você tem aqui o juiz de retratação, que tem que ter no recurso em sentido estrito, na carta testemunhável e no agravo em execução. Aqui ele faz o fechamento e aqui ele faz de novo, né? Aqui ele faz a juntada. Já disse que ou você faz somente a interposição, o que muda aqui é interpor e aqui, né, juntar, tá bom? Mas o aluno estava aprendendo, estava no comecinho, ele colocou o artigo 588 aqui, ó. Realmente, né? Qual é a diferença entre interpor e juntar? O enunciado vai deixar isso claro para você, ele vai dizer que você tem que prosseguir no recurso já interposto. Tá? Prosseguir é somente juntar, então você usaria esse dispositivo aqui. Mas na dúvida, no desespero lá, na hora da prova, você coloca o 581 combinado com o 588, tá? E tá tudo tranquilo. Beleza? Mesma coisa da apelação, 600 com o 593, inciso 1. Tá bom? Agora, se for somente contra razões de apelação, aí não, né? Tá bom? Gente, aqui eu estou mostrando esse comecinho, mas ó, vamos ao final ver o que o aluno pediu aqui, tem que tomar cuidado, né? Não pode faltar nunca o quê? Diante disposto, você quer que seja conhecido e provido o presente recurso com a consequente reforma de decisão de primeiro grau. Perfeito, isso aqui já pontuou 0.4. Vamos ver o outro aluno aqui que ele fez. O aluno fez, ó, conhecimento e provimento do recurso, mantendo assim a decisão de primeiro grau. Tá errado isso aqui, não é para manter, né? Recurso em sentido estrito é para reformar a decisão de primeira instância. Vamos ver esse outro aluno aqui. Esse outro aluno aqui, ele não colocou nada de conhece, né, dá provimento com a consequente reforma. Não está escrito isso, perde 0.4 isso aqui. Vamos ver esse outro aluno. Esse aluno colocou, requer que seja conhecido e provido com a consequente reforma. Perfeita, ganha 0.4 isso aqui, não pode faltar. Tá bom? Não pode faltar. Gente, isso aí é o básico, tá? Todos os recursos tem que ter isso daí. Recebe o processo, encaminha. No caso de retratação, você pede o juiz de retratação 589. E na folha de razões, você pede a absolvição, né? Mas você pede também, basicamente, né, a reforma da decisão de primeira instância. Então, você pede conhecimento e provimento com a consequente reforma. Bom,
Vamos lá, diante do exposto. Ah, tá. Vamos voltar lá para cima. Então, o aluno fez aqui os preenchimentos corretos, e aí ele pega e vem e entra dentro aqui na preliminar, né? Verifica se tem competência de juízos. Então, aqui o aluno deve acreditar que tem que desclassificar de um crime para outro, né? E dizer que não é um crime doloso contra a vida. A lei tal estabelece que os delitos praticados contra a vida serão de competência do tribunal do júri. Então, aqui o correto seria colocar não somente a lei tal, colocar o artigo 74, parágrafo 1º, né? Que mostra qual que são os crimes que são dolosos contra a vida. Bom, ora em caso, verifica-se que as testemunhas não conseguiram afirmar com propriedade que Breno, ora recorrente, foi o autor da garrafada, por estar fantasiado, assim como também as testemunhas outras pessoas, né? E, portanto, requer a unidade da incompetência do juiz, nos termos. Aqui o aluno ficou meio perdido porque ele não sabia essa teoria, pelo que eu estou vendo, né? Então, olha só, se não tem indícios de autoria, você pede a impronúncia. Esse é o motivo para impronunciar, tá? Motivo para impronunciar, tá? Se não tem motivos, né? Você pede para impronunciar. É claro que se tiver provado, né, olha só, aqui no artigo 415 nós temos a previsão de que talvez está provado, olha só, 415, provada a inocência do fato. Então, se tiver certeza que não foi ele o autor do fato, não, desculpa, que não aconteceu o crime, ou provado não ser ele o autor ou partícipe. Então, aqui tem que estar provado para pedir absolvição. Na dúvida, você pede a impronúncia, olha só. Não se convencendo da materialidade ou de indício de autoria, que foi o caso, aí o juiz impronunciará o acusado. Então, o que é mais benéfico? Mais benéfico é a absolvição pela legítima defesa. A absolvição pela legítima defesa. Se o juiz não reconhecer a absolvição pela legítima defesa, pelo menos que ele desclassifique para um crime mais brando. Aí sim você desclassificaria, por exemplo, para homicídio de morte, homicídio culposo, ou para homicídio simples. De qualquer forma, isso seria benéfico para o réu ser julgado na segunda fase do júri. Tá bem? Bom, vamos lá. Continuando aqui a leiturinha. Então, essa tese não está correta, mas acho que você entendeu. Né? Verifique se a nulidade por ausência de um acolhimento à resposta à acusação. Bom, beleza, que o aluno fundamentou, né, que ele acredita que a resposta à acusação ela não foi aceita pelo juiz. Tudo bem, ele jogou aqui a tese, a ideia é essa aqui mesmo, seria 564, combinado com o 555 da Constituição Federal por falta de contraditório em defesa mesmo, tá? Tudo bem, beleza? Não é o caso, mas como eu disse, está vago no problema, né? Não dá para você entender necessariamente como está escrito. Então, aqui no probleminha, ó, a resposta à acusação não foi acolhida em audiência. Então, o que seria se não foi acolhida? Né? Talvez o juiz realmente ele não quis ele não quis nem ler, ele não analisou, ficou faltando essa fundamentação, né? O problema não deixa claro, deixa meio vago, mas eu disse que a ideia é nós treinarmos. Então, se está vago o probleminha, né? Se passou pela tua cabeça a tese, você pega e coloca na hora da prova, tá bem? Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante também, que o máximo que pode ter, né, são 5 folhas na sua prova, tá? 5 folhas. Por isso que essa folhona aqui, ó, não dá para você fazer 2 vezes isso aqui. Então, você já perde uma folha aqui já, né? Uma coisa, depois 2 de novo, não dá certo. Tá bem? Bom, vamos lá. Próxima tese, verifica se a nulidade pela inversão das testemunhas, isso aqui eu não vou nem ler, só que errou aqui no artigo 400, artigo 411, né? A ordem das testemunhas está no artigo 411, que é o tribunal do júri. Esse casinho aqui, legítima defesa, isso mesmo, é isso pela legítima defesa. Enfim, 23, coloca o artigo, né? Testemunha, vislumbra-se que o artigo 25 deste diploma legal dispõe que a legítima defesa será aquela usada moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Ora, em caso, destaca-se Heitor, de 19 anos, em uma festa, a fantasia, desfilou 5 facadas em Breno. Ora, recorrente. Breno, quase desfalecido no chão, acaba repelindo injusta agressão por meio de uma garrafa quebrada. Assim, acaba por cortar a garganta de Heitor. Ó, isso aqui é legal porque o aluno tentou contextualizar que realmente, ó, o que ele fez. O que ele dispunha ali, o meio que ele dispunha era realmente a garrafa quebrada. Então eles acabam analisando isso daqui, né? É o que ele tinha. O meio moderado para ele alegar essa legítima defesa é essa garrafa quebrada aqui. Portanto, requer absolvição nos termos do artigo 486. Não, desculpa, 386. Não é 386, é 415, como eu havia dito, né? 415 inciso 3, né? O fato não constitui infração penal, que é justamente a legítima defesa. Você poderia alegar a legítima defesa ali. Tá bom? Na verdade, acho que é inciso 4, né? Demonstrar a causa de exclusão do crime, né? Exclusão do crime. Beleza. Maravilha. Bom, inciso 4 ficaria melhor aqui. Verifica-se ainda a tipicidade da conduta. Conforme dispõe o artigo 121, parágrafo matar alguém por motivo torpe. Enfim. O ideal seria colocar, conforme dispõe o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, quando fulano matar alguém por motivo torpe, o homicídio será qualificado. Beleza, você contextualizaria, mas não está errado isso aqui. Ora, em caso, nota-se que as testemunhas não conseguiram afirmar com propriedade que Breno foi o autor da garrafada, por estar fantasiado de Barbie, assim como dezenas de outras pessoas. Portanto, requer a absolvição do recorrente por não haver a existência do fato
Na verdade, aqui está meio confuso, justamente que, mais uma vez, né, passou pela cabeça do aluno a ideia de que não tinha provado nada, e o que, que eu peço quando não está provado nada, né? Você pede a impronúncia, a impronúncia. Enfim, aí veio do pedido, diante disposto requer, né, as teses aqui que ele alegou, e é isso aí. Por último, que se mantenha o acusado em liberdade até o final da decisão condenatória. Vamos ver um outro aluno aqui, local e data, advogado AB número, tá? Não pode colocar XXX aqui, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Voltando agora para esse probleminha aqui. O aluno fez o endereçamento dele, né, excelentíssimo senhor doutor juiz, levada no tribunal do júri, da comarca D, processo número, Breno, recurso de distrito, eu peço para deixar no meio, pessoal sempre deixar no meio. Nesse sentido, requer que seja conhecido o recurso e procedido, desculpa, o juízo de retratação, conforme artigo 589. O ideal aqui é colocar a palavra, né? É, requer o recebimento e processamento, tá? E o encaminhamento no caso de não se retratar. Porque conhece e dá provimento é na outra folha. Conhece e dá provimento é na outra folha, tá? Vamos ver esse aqui. Esse aqui, né? Eu já tinha conferido, né? Ó, conhecimento e provimento é na segunda folha. Na primeira folha, recebe, processa e encaminha. Tá bem? 5 dias a tempestividade. Aí aqui eu tenho a greve do Tribunal de Justiça, recorrente, Ministério Público, recorrido, né? Recorrente Breno, Ministério Público. Aí, do direito. Verifica se é escolher estudo para legítima defesa, beleza. Hora em caso, o Heitor desferiu 5 facadas em Breno. Assim, o réu, para se salvar, pegou a garrafa que estava mais perto e acertou o Heitor com a intenção de se proteger, pois estava quase falecendo. Olha só, o aluno deu uma explicadinha aqui sobre o que aconteceu e está tudo certo. Essa é a ideia. Ele deu uma explicadinha, né? E isso meio que trouxe a ideia da legítima defesa. Aqui ele colocou, né, o 415, inciso 4, está perfeito. Beleza? Aqui colocou o artigo correto da testemunha também, né? 411, que nós estamos dentro do tribunal do júri. Beleza? Aí nós temos aqui, verifica se a nulidade pela falta de provas. Ó, a falta de provas, pessoal, não acarretaria nulidade. Também esse aluno aqui, ele não está na ideia, né? De que nesse caso aqui, tudo bem, você pode alegar a nulidade, tá bom, tá bom. Mas tá certo, pode manter a nulidade por falta de provas. Tá certo, 405.64, inciso 3, a linha B, né? Teria que ser inciso 3, a linha B aqui. Falta de provas é 564, inciso 3, a linha B. Porque não teve prova, beleza. Então, tá. Só que olha só, o que tem que ter aqui? Lembrar que a falta de provas, nesse caso, é para decisão de impronúncia. Impronúncia. Verifica se é desclassificado um crime de homicídio qualificado por motivo de dor para lesão corporal seguida de morte. Então, aqui o cara desclassificou de dolo para lesão corporal seguida de morte. Vamos ver o fundamento dele. Ora, em casa, o Breno não tinha o dolo de matar, Heitor, e sim de se proteger das facadas que o estavam atingindo. Caso Vossa Excelência não entenda pelas teses assim mencionadas, que pelo menos desclassifica o crime de homicídio qualificado por motivo torpe para o crime de lesão corporal seguida de morte. Portanto, requer a desclassificação do crime de um artigo tal para o artigo tal. Aí, o ideal seria colocar o dispositivo, né, para remeter ao juízo competente, artigo 419. Quando você trata da desclassificação, você traz o artigo 419, tá? Como eu disse, o problema está vago, então, realmente, se você imaginou essa tese, não tem problema nenhum, tá tranquilo. É que a hora da prova ela não vai ficar vago igual está ficando essas aqui. Quando fica vago, é mais difícil de você imaginar as respostas, tá? É mais difícil de você imaginar as respostas, tá bem? Dos pedidos, enfim, o aluno fez aqui o pedidinho dele. Aí, vamos lá mais uma vez, essa outra peça aqui. Blá, 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 vara criminal da comarca D, cuidado que aqui tem que ser tribunal do júri, né? Mas, enfim, processo número, Breno já qualificado nos autos, vem responder a Vossa Excelência, por meio de sua advogada, que essa subscreve, procuração com procuração anexo interpor, reze, conforme ao artigo 54, pelos motivos de fato esquecidos. Beleza, isso aqui mesmo. Aí, vamos lá, diante do exposto, diante do exposto, oportuniza-se o juiz de retratação, previsto 589, requer ainda, caso não entenda pela reforma, que receba o processo e encaminhe ao tribunal competente para o seu julgamento. Tá certo. Termos que pede espera de deferimento, local e data de advogado de número. Requer Tribunal de Justiça da comarca D, processo requerente requerido, né? O correto seria colocar recorrente recorrido, né? Mas tá tranquilo também, beleza? Das preliminares, verifica-se, no caso, concreta unidade contra a ordem em que foram ouvidas as testemunhas. Conforme 411, beleza, aqui não vou ler. Verifica-se também a unidade quanto à falta de perícia. Tá? Lembrando, pessoal, que eu não estou lendo aqui assim, né? Mas eu li antes, né, de verificar isso daqui, tá bom? Mas eu estou lendo aqui, tá tudo tranquilo, porque é uma tese bem tranquila. Verifica-se também a unidade quanto à falta de perícia. Ó, beleza, falou da falta de perícia? Tá bom. Mas lembrando que isso aqui é tese de impronúncia, tá? Menciona a unidade, perfeito, 5.403 linha B, combinado com o 555, né? Falta de contraditório para defesa. Beleza. Mas isso aqui é motivo para impronúncia também. No RES é motivo para impronúncia. Beleza? Mérito. Excludente de licitude. O aluno que ficou com dúvida entre legítima defesa e estado de necessidade. Ó, de vez em quando é bom a gente, sim, só dar uma olhada na parte de direito material, né? Porque legítima defesa é repelir injusta agressão. Estado de necessidade não é assim. Tá? Então, ali, eu acho que o aluno imaginou o seguinte, nesse caso aqui. Porque, veja o que aconteceu, né? Aqui, no nosso probleminha,
o Heitor, deu facadas no Breno porque o Breno estava mexendo com a namorada dele. Então, o aluno interpretou que isso aqui não era uma injusta agressão. Só que você vê que é meio que desproporcional, né? Breno quase desfalecido no chão, ele estava se defendendo das facadas, várias facadas. Eu mexi com a pessoa e estou recebendo um monte de facada, estou quase caindo, o cara está dando facada, está batendo. Então, realmente, você pode pensar aqui naquela teoria da legítima defesa sucessiva, certo? A legítima defesa sucessiva é assim: eu te dou um tapa na cara, você não, a hora que você vier me agredir, eu não posso te matar, porque se eu te matar, eu não posso alegar legítima defesa, porque eu que agredi você antes. Agora, se eu te dou um tapa na cara, você vem para cima de mim e começa a me bater, além daquilo que é proporcional ao tapa na cara, começa a me dar facadas e tiros, eu posso me defender. Aí seria a legítima defesa. Essa seria a legítima defesa sucessiva. Então, o aluno, eu vejo que ele ficou com um pouco de medo aqui de colocar a legítima defesa porque ele entendeu que a agressão não era injusta, tá? Mas interprete da forma que eu estou dizendo aqui, tá? Que é uma legítima defesa sucessiva. Você tem a futura, que não é aplicável, você tem a recíproca, que antigamente as pessoas duelavam, você tem a putativa, que vem de putare, que é imaginar, e aqui você tem a legítima defesa sucessiva, tá? Que é aquela que, enfim, foi justamente o que aconteceu aqui. Ela fica desproporcional à agressão feita pela outra parte, tá bom? Verifica se ainda a necessidade de afastamento da qualificadora, beleza, o aluno tirou aqui a qualificadora, né? Vamos ver o fundamento. Ora, em caso, não há que se falar em motivo torpe se o acusado estava tentando salvar sua vida. Perfeito a forma de você tirar a qualificadora, portanto, requer o afastamento da qualificadora. Perfeito, né? Isso aqui é a desclassificação de homicídio qualificado por homicídio simples. Justamente isso aí, né? Salvar a própria vida não é motivo torpe. Então, tá perfeito isso daqui. Verifique-se também a desclassificação do crime de homicídio simples para homicídio culposo. Bom, o aluno aqui entende que é homicídio culposo. Aí vamos lá. Conforme artigo tal, matar alguém há necessidade de dolo, né? Ora, em caso, o Breno não teve intuito de matar a Heitor. Seu único propósito era salvar a vida. Portanto, requer desclassificação para homicídio culposo. Com fundamento nesses dispositivos aqui. Ele colocou 419, perfeito, tá? Tá certo isso daqui, pessoal. Porque, como eu disse, o problema está vago, não está dizendo o que aconteceu. Passou na garganta, mas ele estava levando facadas, não sabe o que aconteceu, às vezes ele só quis se defender, e aí onde pegou, pegou. Né? Onde pegou, pegou. Às vezes era só a defesa, pode ser homicídio culposo mesmo, tá? A conduta é voluntária, mas ele não tinha previsibilidade objetiva do que estava acontecendo, porque não está escrito que ele catou e esfregou na garganta do outro, estava dando garrafadas para o cara, enfim, se machucar. Então, o que você imaginou está tudo certo. É porque eu disse, o treinamento é esse. Imaginou, coloca. Imaginou, coloca. Verifica se no caso concreto a suspensão do processo. Beleza, no caso de homicídio culposo seria possível, né? Por conta da pena mínima. Agora, no caso de homicídio simples, não, pessoal. Homicídio simples é pena de 6 a 20. Não tem como ser suspensão do processo, né? Olha só. Ora, em caso, o acusado se enquadra no homicídio culposo, onde possui pena mínima de 1 ano. Portanto, requer a suspensão do processo conforme o mandamento na súmula 337 do STJ. Eu não olhei o conteúdo da 337 do STJ. Vamos ver o que está escrito aqui. Súmula 337 do STJ. Cabível suspensão do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Perfeito, tá bom, é isso mesmo. Na desclassificação é possível, né, a suspensão do processo. Perfeito essa súmula aqui, maravilha. Então, quem quiser, pessoal, já coloca isso aqui lá debaixo do artigo 89 da Lei 9.099. Verifique-se ainda que, caso o juiz não entenda pela absolvição, quem pronunciou o acusado. Olha só, ele colocou em pronúncia do acusado aqui, conforme o artigo 414, lá, não se convencendo a materialidade do fato, perfeito. Ora, em caso as testemunhas em audiência não afirmaram que Brano era o autor do delito, portanto, requerem pronúncia do acusado pela falta de provas. Acho que é isso aqui, né? Pela falta de provas. Então, o aluno colocou praticamente todas as teses que ele imaginou, acho que ficou bem completo isso daqui, tá? Só cagou aqui, né? Eu acho que a folha não veio para mim, a folha não veio, porque não é possível que esse aluno que escreveu todas essas coisas boas aqui não colocou a merda do conhece e da provimento com a consequente reforma. Deixa eu ver. Nulidade, fundamentos aqui lá, absorção, desclassificação, incompetência. Ele não colocou mesmo, não colocou. Tem que colocar, porque senão uma peça boa dessa aqui, você tira, por exemplo, 3,8. Aí nas questões você se ferra. E você perdeu 0,4, você reprova com 5,8 ou 5,7. E aí, você perdeu por causa dessa porcaria de conhece da provimento com a consequente reforma. Tá? Não deixa de colocar. Entrou na peça, gente, recurso é assim. Gente, você não tem noção tanto de pessoas que reprovaram por conta dessa porcaria de fundamentação. Tá? Pelo amor de Deus, a gente não pode faltar isso nem a pau. Tá? Vamos ver aqui mais um casinho. O aluno fez aqui. Vara criminal da comarca dele, lembrando que tem esse tribunal do júri, né? O problema não trouxe isso, mas basicamente é isso aqui mesmo. Aqui ficou faltando o juiz de retratação, pessoal, não pode faltar, que vale 0,4 também. Isso aqui é uma cagada, tá? Tem que ter sempre em rese, tem que ter em carta testemunhável e em agravo execução. Não pode faltar o juízo de retratação nesses três. No agravo execução também, né? Rese, carta testemunhável e agravo execução. Não pode faltar nem a pau, tá bem? Bom, razões do recurso distrito, Breno, blá, blá, blá. Da ausência de instituição de autoria, beleza, o aluno já jogou a primeira coisa aqui.
é 413, mas é o 414 que fala da impronúncia, né? Ó, conforme a pessoa dizer, o juiz fundamentalmente pronunciará o acusado se convencido da matéria do fato ou da existência e da existência de autoria. Tá, ora, as testemunhas não conseguiram afirmar. Então é o quê? O 414, tá? Em pronúncia é o 414. 415 é absolvição, em pronúncia 414, desclassificação 419. Isso aqui é da pronúncia. Bom, mas eu já li aqui, a ideia tá certa, tá? Mas tinha que ser o 414 aqui. Tá? Nulidade da audiência de testemunhas, beleza, né? Tá correto, só que o artigo tá errado, né? A ordem lógica está interessante, mas o artigo tá errado, é 411, tá? Estamos no tribunal do júri. Legítima defesa tá perfeito, isso aqui mesmo. Tá? Desclassificação de homicídio qualificado por homicídio simples. Vamos ver só o fundamento aqui, né? Ora, em caso, Breno, quase falecido no chão, conseguiu pegar a garrafa quebrada para se defender de Heitor, que pouco antes havia desferido 5 facadas em si. Beleza. Tá? Isso aqui mesmo é uma forma de repelir a injusta agressão das facadas, né? Da desclassificação do homicídio qualificado por homicídio simples, verifica essa classificação. Ora, em caso, o Breno não tinha intenção de matar, pois estava em uma festa, apenas para se divertir. Ocorre que Heitor, que se alterou e desferiu 5 facadas, e para se proteger, Breno pegou a garrafa sem intenção de matar. Aqui, tirar a intenção de matar não é desclassificar de homicídio qualificado por homicídio simples. Aqui seria um pouco mais de o caso que eu falei aqui, né? A pessoa tira, fala assim, ó, repelir injusta agressão para salvar a própria vida não é motivo torpe, né? Olha só. Ora, em caso, não há que se falar em motivo torpe se o acusado estava tentando salvar a sua própria vida. E aqui, quando você fala sobre, sobre não ter intenção de matar, isso aqui é fundamento para você desclassificar de homicídio qualificado para homicídio, desculpa, de homicídio doloso, né? Seja qualificado ou simples, para homicídio culposo. Tá? Se você está tirando a intenção de matar aqui, está indo para homicídio culposo, não para homicídio doloso. Tá? E quando você vai para homicídio simples, não dá suspensão do processo, é só quando tem homicídio culposo, tá? Aqui está homicídio simples com suspensão do processo, não é o correto. Pedidos, pessoal. Tá? Ser conhecido pelo ouvido, com consequente reforma, da ausência de indícios de autoria, né? Da nulidade, da legítima defesa e da desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples. Direito à suspensão do processo. Não é a suspensão do processo, tá? De homicídio simples é pena de 6 a 20. Tá? Teria que ser homicídio culposo para dar direito a esse benefício. Tá bem? Bom, que se mantenha o acusado em liberdade até a decisão. Gente, isso aqui foi o nosso exercício número 11. Vale muito a pena você analisar, ver o que o outro aluno colocou que você não colocou, tá? Isso é interessante, porque a gente vai aprendendo um junto com o outro aqui, tá? Você vê que o aluno faz uma coisa certa, uma coisa errada, um esquece aqui, outro esquece ali, e é isso aí que acontece, é normal, mas a gente tem que ir realmente evidenciando. E aquela tese que você viu e você ficou meio confuso, pega e conversa comigo que a gente vai tocando terror na terra. Tamo junto? Papo parceiro, nada bonito, tudo. Beijo do mago. Até amanhã.